palavra do Senhor, que eu te convido para mergulhar comigo nessa hora, se encontra em Gênesis, capítulo 18, verso 1. Aleluia. Gênesis, capítulo 18, verso 1, que vai dizer assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Maré, quando ele estava, aleluia, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Nós vamos continuar mergulhando, mas eu quero, de início, ler apenas esse verso. A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você que Abraão estava sentado à porta da tenda. E eu amei essa palavra, já ministrei essa palavra algumas vezes, e perguntando ao Senhor, pedindo a direção do Senhor, do que Ele queria falar conosco nessa noite. E foi essa a palavra que o Senhor trouxe para o meu coração. Foi essa palavra que o Senhor me direcionou nessa noite para as nossas vidas. Nós sabemos que Abraão, aqui a palavra do Senhor está dizendo que Abraão estava sentado à porta da tenda. E Abraão estava olhando para o sol. Abraão estava com os olhos fixos para o sol, no momento em que o sol estava mais quente. E eu quero te convidar para mergulhar comigo que se Abraão estava sentado à porta da tenda, Abraão estava buscando algo. Abraão não estava do lado de dentro da tenda, Abraão não estava deitado na cama, Abraão não estava deitado num sofá, ou nem mesmo em uma rede, não, Abraão estava sentado à porta da tenda. Quando nós sentamos à porta da nossa casa, eu mesmo já fiz muito isso, quando a situação aperta, quando algo entristece o meu coração, ou quando eu estou clamando por algum socorro, eu sempre lembro para onde os meus olhos têm que estar. Entendemos que Abraão aqui estava com os olhos voltados para o céu. E não era qualquer horário, não era um horário que o sol estava baixo, não, era um horário em que o sol estava árduo, em que estava muito quente. E a palavra do Senhor vai dizer que então o Senhor visitou Abraão. Verso 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda, os encontrou e prostou-se em terra. E isso me chamou muita atenção, me alegrou o coração, por quê? Porque Abraão não esperou esses 3 homens na porta da tenda. Lembrando que Abraão estava sentado e estava com os olhos voltados para o sol. Mas agora, quando Abraão percebe que ele está recebendo uma visita, e uma visita de 3 homens, ele sai correndo, aleluia. E ele vai correndo ao encontro dos 3 homens, e a Bíblia vai dizer que então Abraão se prostra na terra. Primeiro ele estava olhando para o sol, primeiro ele estava olhando para cima, ele sabia de onde viria o socorro dele. Mas agora Abraão, ele estava diante de 3 homens que tinham chegado ali na casa dele, no momento dele ali, e ele se prostra. E eu entendo que eu e você estamos pedindo ou adorando de maneira errada. Muitas das vezes nós queremos mostrar os nossos problemas para o Senhor, muitas das vezes nós queremos mostrar para o Senhor aonde está nos afetando, apenas clamando, apenas gritando, apenas implorando. Mas o Senhor nessa noite está chamando eu e você para se prostrar diante dele, para adorar a ele primeiro. Eu sei que o seu problema pode ser maior do que a sua adoração, mas o Senhor está te convidando nessa noite, olha, me adora primeiro. Diga que você me serve não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou. Aleluia. Essa é a palavra, é a dimensão de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então Abraão, ele colocou o rosto na terra e ele se prostrou, ele adorou, ele louvou ali por ter recebido aquela visita. Verso 3, e disse o Senhor, e disse, Senhor meu, eu acho merecer em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, ou seja, não me deixa aqui.
Não continua, não. Para aqui, vamos conversar nós dois. Eu estava aqui clamando, eu estava aqui pedindo, eu estava olhando para o céu, pedindo ajuda, pedindo algo do Senhor, pedindo uma visitação, pedindo nem que seja um pouquinho do Senhor. E agora que o Senhor chegou, não passa de mim, permaneça aqui, fica aqui comigo. Eu te rogo que não passes do teu servo. Verso 4. Traga-se um pouco de água. Lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até os vossos servos, depois de seguintes avantes. Responderam, faz como disseste. Abraão chamou aqueles 3 homens e já dá para perceber aqui pela palavra de Abraão que um daqueles homens era o próprio Senhor. Então, Abraão, ele vai e chama eles para debaixo de uma árvore e fala para eles, olha, eu vou ali buscar um bocado de pão, eu vou dar-lhe de comer para vocês, mas não passa de mim. Não passa de mim, fica aqui, eu vou buscar, eu quero que vocês refaçam as forças de vocês, aleluia, para depois vocês irem, para depois vocês seguirem viagem. Verso 6, apresentou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, apressou-se Abraão, para a tenda de Sara e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Verso 7, Abraão, por sua vez, correu ao gado, aleluia, tornou-lhe o novilho, Tero o bom, e deu o criado que se apressasse para prepará-lo. Abraão não recebeu eles de mão vazia. Primeiro Abraão estava à porta da tenda, sentado. E eu quero mergulhar de uma forma que Abraão estava querendo receber algo da parte de Deus. Eu quero mergulhar de uma maneira que Abraão estava triste, sabe quando chega alguém na sua casa e te alegra, você está sem alegria, mas de repente chega aquela visita e aquela visita vem para te alegrar, mesmo assim foi nesse dia. Entendam comigo que Abraão recebeu esses 3 homens com muita alegria. Entendam comigo que Abraão vai lá correndo e pede para Sara, olha, faz 3 medidas de pão. São 3 homens, faz 3 medidas de pão. Eu quero servir eles da melhor maneira possível. E agora Abraão corre para o curral e diz, olha, vai lá, eu quero que mata o melhor do meu rebanho, eu quero que morra agora. Porque eu quero dar comida para eles, eu quero festejar com eles. Aleluia! E isso me chama a atenção, porque Abraão, ele não pediu nada, ele simplesmente ofereceu. Primeiro, ele se prostrou, ele adorou. Segundo, ele mandou fazer pão. Terceiro, ele mandou matar o gado. Ele estava ciente que ele queria adorar, ele estava ciente do que ele estava oferecendo. E eu não sei se você está ciente da vida que está levando. Eu não sei se você está ciente do que está pedindo. Eu não sei se você tem certeza que está pedindo da maneira certa. Mas eu te convido a entender hoje, essa noite, a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, veja que a sua vida está desgovernada. Veja que a sua casa está desgovernada, mas primeiro me adore. E não me adore pelo que eu faço. Não me adore pela casa que você tem. Não me adore pela comida que eu te dou, não. Me adore pelo que eu sou, diz o Senhor para nós nessa noite. Me adore primeiro pelo que eu sou. Enquanto você não aprender a me adorar pelo que eu sou, o Senhor diz para mim e para você nessa noite, não farei o novo acontecer. Primeiro me adore pelo que eu sou. Verso 8. Tomou também coalhada de leite e novilho, e mandara que preparara, após tudo diante deles, e permaneceu ali junto a eles, debaixo da árvore, e com eles comeram. Abraão tinha uma convicção, uma alegria do que estava fazendo. E eu acho isso tremendo, perfeito. Lembrando que os homens não entraram para dentro da tenda de Abraão, os homens ficaram do lado de fora. Mas Abraão serviu aqueles homens da melhor maneira possível. E um daqueles homens, lembrando que era o Senhor. Agora a palavra do Senhor no verso 9 vai dizer assim,
Então lhe perguntou: Sara, cadê a tua mulher? Sara, a tua mulher, onde está? E respondeu: está na tenda. E aqui eu entro lembrando a você que ele quer primeiro que você, já que está à porta da tenda, sentado, querendo uma visita, querendo um socorro, já que você está com os olhos fixos, olhando para o céu, pedindo uma solução, ele primeiro quer que você o adore. Depois ele quer que você providencie para ele a melhor parte, a melhor coisa que você tem. Ele quer que você ofereça a ele. Ele quer que você olhe para a sua vida e comece a ofertar o que há de melhor. O melhor do seu dia, o melhor do seu tempo. A primeira coisa que você tem que fazer quando acorda é adorá-lo. E não é adorá-lo pelo que ele fez, é adorá-lo pelo que ele é. Ele está te convidando para abrir os seus olhos nessa noite e começar a adorar ele pelo que ele é e não pelo que ele faz. E aqui eu entendo que Abraão fez tudo o que tinha que fazer para agradar o Senhor naquele momento. E agora eu entendo que a promessa, ela não fica só em Abraão. Eu entendo que a promessa, ela se expande. Por quê? Porque o próprio Senhor pergunta para Abraão: Sara, sua mulher, onde ela está? E aqui eu abro mais uma vez um parênteses para falar para mim e para você. Ei, o propósito do Senhor não é só com você. Ele está perguntando para você: a sua mulher, onde está? A sua esposa, onde está? A sua casa, onde está? Aleluia. Ei, o Senhor está dizendo para você: você pode não saber aonde anda o seu filho, mas eu sei. É como se o Senhor estivesse dizendo para Abraão: ei, você não está vendo, mas eu estou ali, eu sei onde ela está. É como se o Senhor estivesse dizendo para mim e para você: eu sei que o seu filho não está onde você gostaria que tivesse, mas eu sei onde ele está. O propósito se estende. A minha vontade ainda continua de pé. É como se ele estivesse dizendo: os meus olhos ainda continuam fixos. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E agora aqui, Abraão vai e fala para ele: ela está lá na tenda. Ela está lá na tenda. E é como se ele estivesse dizendo para Abraão: eu vou alcançar ela nessa noite. É como se ele estivesse dizendo para Abraão: não vim encontrar só com você. O meu propósito não é só com você. O que eu vim falar não foi só com você. Era como se o próprio Deus estivesse dizendo isso para Abraão. E agora no verso 10 ele vai dizer assim: disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda por detrás. Sabemos que esse momento é maravilhoso para a vida de Abraão e de Sara. E sabemos também que eles estavam ali sem nada que os incentivasse. Porque, querendo ou não, os nossos filhos é como uma dádiva do céu, é como um presente inexplicável, é algo que nós geramos, é algo que nós temos, que tem o nosso sangue e que nós não sabemos nem explicar como deu, como se deu, como nós temos, é um milagre maravilhoso. Então, aquela visita fez entender que aquela casa estava triste. Aquela casa precisava de alegria. Lembra que um deles perguntou a Sara, tua mulher, onde está? Ele já sabia, ele tinha certeza do que estava acontecendo. Aquela visita não foi por acaso, e essa vigília, esse culto, nesse exato momento, 22 horas e 37 minutos, não é por acaso. O mesmo que entrou ali, no território de Abraão, no momento em que o sol estava mais árduo, é o mesmo que vai entrar na minha vida e na sua vida no momento em que você está passando por esse vale, no momento em que você não está vendo alegria dentro da sua casa, no momento em que você não está vendo mais por onde sair, no momento em que você olha e não vê um motivo para sorrir. O motivo acabou. O motivo não existe. Mas o anjo fala: daqui 1 ano eu vou voltar.
e Sara estava atrás da porta. Verso 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. E eu louvo ao Senhor, porque a Bíblia faz questão de ressaltar para nós que eles estavam velhos e sem filhos. E uma casa vazia, sem criança, ela é uma casa triste. Ela é uma casa que permanece tudo arrumadinho, tudo no devido lugar, mas é uma casa triste. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu ficava gritando com eles: menino, faz isso, menino, não arruma isso, menino, não deixa isso bagunçado. E hoje eu só tenho um aqui morando comigo, que é o meu rapaz, mas a casa não fica mais bagunçada. A casa não tem mais aquele grito, não tem mais aquele furdunço de menino correndo, aquele sorriso, aquele abraço gostoso, sem malícia, não tem mais. Já cresceram. Um está fazendo faculdade, outro está morando em outra cidade. Mas eu tive, e louvo a Deus por isso. Tem muita casa que não tem mais alegria. E eu espero que você esteja entendendo. Sara aqui, ela já tinha cessado o costume de mulher. Abraão já estava velho. E quando a Bíblia faz questão de enfatizar alguma coisa como essa, eu entendo que o Senhor está falando para a minha vida e para a sua vida. Ei, eu não quero saber em que fase da sua vida você está. Eu vim aqui essa noite para dizer para você, você ainda vai gerar. Eu vim aqui dizer para você que não está perdido. Eu sei que você está olhando para o sol no momento em que ele está mais árduo, porque está doendo, você está sem esperança, sem alegria. Mas eu vim aqui para dizer para você, ei, ainda tem vida, ainda vai brotar, ainda vai voltar a ter sorriso, ainda vai voltar. Verso 12. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Imagina quanto tempo se passou para que aquele casal ouvisse isso, que a alegria ia voltar a brilhar dentro da casa deles. Não sei o que você precisa. Talvez você está olhando para o seu vale e não tem água nele. Talvez você está olhando para o seu riacho e não tem água nele. Mas o Senhor me trouxe aqui, o Senhor te trouxe aqui, o Senhor nos reuniu para dizer para você, ei, não estou preocupado com a sua situação, não. Não estou preocupado com o lugar, não estou preocupado com o cenário. Não estou preocupado com o seu cenário. A minha palavra ainda continua de pé, diz o Senhor, para mim e para você. Você pode estar olhando para o cenário da sua vida e você não está dando nada. Porque o Senhor prometeu que você ia ter uma casa nova, o Senhor prometeu que ia mobiliar ela. Porque o Senhor prometeu que ia fazer de você um grande missionário, uma grande... Não sei qual é a promessa, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, ei, tá velho, tá sem esperança. Já não tem mais, não é mais tempo de sorrir, porque você já tá velho, já encerrou. Não tem mais prazer, já encerrou. Mas eu, Senhor, vou fazer você sorrir de novo. E eu achei interessante quando eu estava estudando essa palavra, porque eu entendi que Sara estava feliz. Eu não entendi que Sara estava duvidando, mas eu entendi que Sara estava feliz. Porque ela escutou de alguém que a alegria podia voltar a brilhar dentro da casa dela. E muitas das vezes, eu e você, a única coisa que a gente precisa ouvir é: vai passar, vai ficar tudo bem. Eu sei que não está fácil, mas vai passar. Eu entendo que muitas das vezes, eu e você sai de um lugar, entra em outro lugar, na esperança de que a gente vai ouvir: eu estou entendendo você.
Eu te entendo, eu sei qual é a situação. Você já está velha, está avançada de idade, não tem filhos, não tem alegria, não tem esperança. Eu espero que você esteja entendendo. Eu estou entendendo o que o Senhor está falando para mim. Mas aí o Senhor está falando para mim, para você assim, olha, então para de lamber essa ferida do passado e começa a projetar o seu futuro, porque eu, diz o Senhor, vou fazer ressuscitar, vai ter vida, você vai gerar vida. A vida vai chegar. A vida vai chegar. Regozije-se no Senhor, a vida vai chegar. A alegria vai chegar, você vai sorrir de novo. Imaginem que quando Sara casou com Abraão, quando foi escolhida para casar com Abraão, a Sara deve ter casado toda feliz, animada, com a festa, com tudo. Sara deve ter ficado muito feliz. Quando Deus começou a direcionar Abraão, meu Deus, que coisa linda! Eles devem ter vivido um momento muito feliz, mas a velhice foi chegando. Com isso foi tudo se amontoando e não tinha ninguém para sorrir. E eu entendo que Deus deixou esse tempo passar, porque Deus sabia que ia chegar um tempo na minha vida e na sua vida, que a gente ia olhar para trás, aleluia, e ia falar, o tempo já passou, não dá mais, não vai vir, não vai chegar. E aí hoje ele escolhe esse momento exato, aleluia, para dizer para mim e para você, e ainda tem vida, ainda tem esperança. Eu, o Senhor, vou fazer você sorrir de novo. Para de olhar para a sua situação. Para de olhar para a sua circunstância, para de olhar para o cenário que você está vivendo. Não é o cenário que você está vivendo que vai mudar a sua vida, não. Vai para a porta da tenda. Me decanta. Vai para a porta da tenda e começa a olhar para o sol. É de lá que vai vir o seu refúgio. É de lá que vai vir a sua fortaleza. É de lá, é de lá, é de lá. O sol está árduo, mas é de lá que vai vir o teu socorro. Sabe quando você olha para o sol e o sol está escaldante? Meu Deus! Sabe quando você olha para o sol e você nem consegue firmar as vistas? Há momento na nossa vida que é assim. A gente perde até o equilíbrio. A gente perde até o manejo, o jeito de andar. Mas o Senhor está convidando eu e para você, vai para a porta da tenda. Vai para a porta da tenda. Vai para a porta da tenda, senta na porta da tenda e começa a olhar para mim. Começa a olhar para mim, diz o Senhor, começa a olhar para mim. Você já olhou para todas as circunstâncias. Você já olhou para todos os seus problemas. Você já tentou achar a solução de tudo quanto é jeito, não achou. Agora vai para a porta da tenda. Vai para a porta da tenda. É na porta da tenda que você vai avistar eu chegando. Eu vou chegar, diz o Senhor. Eu vou chegar. Meu Deus, que coisa linda. Verso 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que eu daria ainda a luz, sendo velha? É tão difícil acreditar nos nossos sonhos quando a gente mesmo vê eles se desvaindo. É tão difícil acreditar nos nossos sonhos quando a gente acredita piamente ao ponto de entender, não, vai acontecer, vai acontecer. E no final aquilo não acontece, é tão difícil. Mas a nossa esperança não acabou. A nossa esperança não acabou. A nossa esperança ainda está viva. A nossa esperança ainda está de pé. Eu sei que você pode estar olhando para a sua situação. Você pode estar olhando para a sua vida e não tem mais esperança. Quem sabe você está aqui com jeito de crente. Com roupa de crente.
como testemunho de crente. Mas quem sabe as pessoas podem estar olhando para você e não vendo nada disso. Ou quem sabe você mesmo está olhando para dentro de você e está vendo um fracasso. Não tem mais esperança. Não tem mais jeito. Um dia eu já me vi assim. Um dia eu já me vi assim. A depressão tomou conta da minha vida. Eu tomava 14 tipos de medicamento por dia. Eu me mutilava toda hora. Era uma dor que não acabava. Era uma dor que não tinha fim. Eu cortava todo o meu corpo. Palito de dente para mim era uma arma. Eu descolava as minhas unhas, descolava. Eu tinha que sentir dor. Eu tinha que sentir dor, eu tinha que me mutilar, eu tinha que fazer ferida em mim. E eu, na verdade, eu não queria morrer. Na verdade, eu queria que a dor que eu estava sentindo acabasse. Mas às vezes a gente fica olhando apenas para o nosso cenário. Às vezes a gente fica parado apenas no nosso cenário. Eu me lembro que eu fui ao médico e o médico falou assim: olha, eu tive um surto muito grande. Tentei suicídio 3 vezes. E dessa vez que eu fui ao médico, o médico falou para o meu pai: olha, a melhor coisa que tem a fazer é internar ela no sanatório, ela não está bem. E eu me lembro que um dia eu fui para a cidade de Uberlândia e eu tive uma crise muito forte dentro do ônibus. E eu desci no próximo ponto e eu não lembrava onde eu estava, não sabia de nada, e eu tive um surto muito forte. E eu me lembro que dentro desse ônibus, Deus não abandona a gente. Eu me lembro que dentro desse ônibus tinha um pastor, e ele já tinha me visto cantar quando eu lancei o meu primeiro CD. E aí ele falou assim, ele desceu atrás de mim, e ele me pôs no carro, parou um carro, me pôs no carro e me levou para o pronto-socorro, que no caso lá em Uberlândia é o AI. E chegou lá e ele falou para a moça: olha, eu queria que aplicasse um calmante nela, ela vai se acalmar. E a moça falou assim: não, é melhor levar ela para o hospital psiquiátrico, lá eles vão atender ela, vai ser melhor. Ele falou: não, ela não precisa, ela só precisa se acalmar. E eles não quiseram me dar o remédio. E ele me levou para fora, pastor Alessandro, nunca vou esquecer. E ele me levou para fora, sentou comigo e começou a me contar histórias. Começou a me contar histórias da Bíblia, começou a tentar me lembrar de onde eu tinha vindo, quem eu era, tudo que já tinha acontecido na minha vida. Perguntou quantos filhos eu tinha, foi me trazendo para a realidade. E depois daquele dia, eu descobri que eu estava entrando em um mal de Alzheimer precoce. E o médico falou para mim: olha, você não tem nem 40 anos ainda, mas já está entrando em um mal de Alzheimer precoce devido à depressão que está muito forte na sua vida. E eu já tinha meus filhos, e eu não queria perder tudo que eu lembrava. Mas teve um certo dia que eu acordei. Depois disso, teve um dia que eu acordei e não me lembrava quem eu era. E eu me lembro que a minha filha caçula falou para mim assim, depois que tinha passado, né? Eu passei o processo, muitos dos meus processos passei com ela. E ela falou para mim que ela sentou comigo na cama e falou: vou contar para a senhora quem a senhora é. E começou a me contar quem eu era, me contar que eu tinha 3 filhos, que eu tinha uma casa, que eu era líder de jovens, que eu era regente. Começou a contar a minha vida. E eu não me lembrava de nada. Essa foi a primeira crise que eu tive de esquecimento. E o médico falou para mim: isso vai continuar acontecendo várias vezes. Infelizmente, ela vai se perder no meio do tempo. E a melhor coisa que tem a fazer é internar ela. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei assim para Deus. Todo mundo saiu, meus filhos foram para a escola. Eu falei para Deus: Deus, tá vendo essa parede aqui? Eu vou começar a escrever toda a minha história. Eu vou começar a escrever tudo que o Senhor já fez por mim. Porque vai ser muito triste se eu acordar um dia e não me lembrar quem o Senhor é. Eu preciso me lembrar quem o Senhor é. Eu preciso me lembrar porque foi o Senhor que me tirou do mundo, foi o Senhor que me tirou da rua, eu preciso me lembrar.
Quando eu não tinha pão para comer, quando eu andava pela rua como menina de rua, foi o Senhor que esteve lá. Eu preciso me lembrar. E eu comecei a escrever e pregar nessa parede. Tudo que já tinha acontecido comigo, tudo. E quando eu começava a ter um surto, eu não ia para o hospital. Porque eu não queria ser internada como uma louca. Eu sabia que o Senhor um dia ia me fazer sorrir, como fez Sara sorrir. Eu permanecia à porta da tenda, escrevendo todos os testemunhos que eu lembrava. E quando eu tinha um surto, era para essa parede que eu ia. E eu começava a ler e me lembrar. E em todas as folhas que eu escrevi, embaixo eu escrevi: continue, continue, continue. Como se ainda tivesse um próximo capítulo, continue. Continue, 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 como se ainda tivesse o próximo capítulo. Ei, você não sabe qual é o próximo capítulo, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: continue. E na última vez que eu tive um surto, eu fui para um lugar aqui, onde tem uma ponte aqui em Capinópolis, e eu falei: hoje eu vou suicidar. Não dou conta mais. Quem nunca viveu um momento, uma fase final de depressão, não julga quem está vivendo, não. Só a gente sabe o que está vivendo. E eu me lembro, irmãos, que não tinha um lugar no meu corpo que não doía. Até os fios de cabelo da cabeça doía. Ajuntava a fibromialgia com a depressão e a minha vida ia se desvaindo todo momento. E eu me lembro que eu estava indo para essa ponte. O meu filho me seguiu de bicicleta e perguntou para mim: mãe, onde você vai? Falei: vou numa amiga minha. Ele falou: mãe, você não tem amiga. E eu falei para ele: volta para casa, que daqui a pouco eu volto. E eu estava com meu celular na mão e eu fui para essa ponte. O meu intuito era suicidar ali, eu sabia. O inimigo tinha me mostrado aonde era o lugar exato que eu tinha que descer. Ele me mostrou onde eu tinha que pular. E eu fui. E quando eu já estava chegando perto da ponte, tinha uma escadinha, o meu telefone começou a tocar. E eu sentei. E eu rejeitando a ligação em um momento, por um momento rejeitando a ligação, eu aceitei. E quando eu aceitei, era um filho que eu tenho na fé, que mora em Uberlândia, que ama cantar. Eu ganhei ele para Jesus, ele tinha 9 anos de idade, e hoje ele já é casado, pai de filhos. E ele estava cantando. Quando eu atendi o telefone, ele estava do outro lado cantando. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. E eu escutei aquele pedaço daquele hino, ele cantando, e aí eu não tive coragem de falar que eu estava ali para suicidar. Ele falou para mim assim: mãe, te liguei para cantar para a senhora e para lembrar para a senhora que se eu estou crente hoje, se eu estou servindo ao Senhor hoje, é porque a senhora não tem medo de fazer a obra. Mãe, ainda tem muita gente para a senhora ganhar. E naquele momento eu me levantei e disse: Deus, me ajuda. Eu não quero morrer, mas essa dor que está dentro de mim não morre. E quando eu me levantei, ainda no intuito de terminar de descer para aquela ponte, um carro desgovernado veio de lá para cá e uma moça desceu de dentro do carro. E o carro ainda em movimento, ela me abraçou e falou para mim: não fala nada, nada. Só chora, mas não fala nada. E ela me trouxe para casa, nós conversamos mais de 1 hora de relógio. E ela falou para mim: eu estava dentro da igreja. Ei, eu não sei se você está à porta da tenda, mas só à porta da tenda você vai ouvir a voz de Deus. Só à porta da tenda você vai receber a visita dele, se prostrar, adorar, fazer tudo o que tem que fazer, ceiar com ele, comer com ele, e escutar da boca dele que você vai voltar a sorrir de novo. E eu me lembro que ela falou para mim assim, eu estava dentro da igreja. E Deus falou para mim: vai embora mais cedo. E diz ela que chamou o esposo dela e falou: bem, vamos embora.
Vambora, bem, vambora, porque eu sinto que nós precisamos fazer alguma coisa em Capinópolis. E diz ela que quando me viu, chegando na ponte, o Espírito Santo falou para ela. Eu não podia deixar ela morrer. E nós conversamos bastante, e essa foi a última vez que eu tentei suicídio. E eu tive um encontro com Deus tremendo. E a partir daquele momento, o Senhor começou a sarar a minha vida de dentro para fora. E o Senhor falou para mim, olha, eu vou usar a sua vida, eu vou usar as suas feridas. As feridas que foram provocadas em você, eu vou usar para sarar outras feridas. Sara recebeu o Isaac dela. Mesmo que ela tenha desobedecido, mesmo que ela tenha tomado as suas próprias decisões lá na frente, eu não vim aqui falar sobre isso, eu vim dizer para você que se Abraão ficou à porta da tenda, ele recebeu. Eu vim aqui dizer para você que mesmo eles estando velhos, o Senhor cumpriu a promessa que lhe fizera. E o Senhor vai cumprir a promessa que lhe fez. Se você, a partir de hoje, entender que o propósito do Senhor sobre a sua vida não é sobre o que ele faz, é sobre o que ele é. É ele que é santo, é ele que é soberano. Ei, eu sei que a sua luta pode estar imensa, mas a partir de hoje, comece a adorá-lo mais do que pedir, e você vai ver quão extraordinário vai acontecer na sua vida. Eu quero ser grata por essa oportunidade. Eu finalizo aqui as minhas palavras, dizendo que o meu Deus é bom, o meu Deus é poderoso, foi Ele quem me salvou, foi Ele quem me tirou de um lamaçal terrível, pôs os meus pés sobre uma rocha e me ungiu.